Ei pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma LZ Live. Hoje uma live muito bacana, muito aguardada. Muitas pessoas sugeriram o tema e sugeriram o nome da Maíla. Então eu estou muito animado e muito feliz que ela tenha topado o convite. Estamos chegando à nossa live de número 30. Trouxemos sempre assuntos diversos, convidados muito relevantes. E a gente nasceu com um objetivo muito simples, de tentar mudar ou levar um conteúdo, uma informação positiva para uma pessoa por dia. A gente conseguiu muito mais do que isso, numa iniciativa super simples, mas que a gente quis compartilhar com vocês durante toda essa questão do coronavírus. Vou ver aqui se a Maíla já entrou. Guardar ela daqui a pouquinho, ela está entrando aqui, eu convido. Gente, para quem não participou com a gente e para quem já participou, muito obrigado. Essa é uma live interativa. Por favor, mandem perguntas e comentários. Vocês fazem os comentários aqui abaixo e no ponto de interrogação. E muita gente já elogiando aqui a Maíla, que já entrou, já vou convidá-la. E muitas pessoas perguntam se depois que a live termina, tem acesso ao conteúdo. A live ela é compartilhada aqui no Instagram, ela fica disponível por 24 horas. Depois a gente baixa, edita e insere lá no YouTube da LZ MKT e Negócios. Fique super à vontade, ok? Já vou convidar a Maíla para começar o nosso bate-papo. Maravilha. Muita gente já acessando. Ei, Maíla, bem-vinda! Boa noite, tudo bem, Luigi? Tô ótimo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo. Muito bem, obrigado por ter topado o convite, fiquei muito feliz, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade para a gente poder bater um papo. A gente está chegando hoje à nossa LZ Live de número 30, então nós já discutimos aqui vários assuntos de marketing, questão comercial, estratégias, gestão de pessoas, saúde mental, já conversamos sobre várias coisas, sabe? Bacana. E muitos dos convidados têm colocado essa questão de, entre aspas, segmentos perdedores e segmentos ganhadores com tudo que a gente está vivendo no coronavírus. E eu brinquei com você quando eu te convidei, que eu acho que a área de relacionamento com o cliente, CS, CX, a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, é uma das grandes ganhadoras, né? Muitas empresas grandes, importantes, iniciando projetos nesse sentido, nesse momento do coronavírus. Você vai comentar um pouco disso. E mesmo no meu relacionamento, empresas médias se preocupando com isso, querendo entender melhor. Muitas pessoas sugeriram esse tema e muitas pessoas sugeriram o seu nome. Eu fiquei super feliz de você ter topado e muitas delas já estão aqui interagindo conosco, tá? Gente, a Maíla, para quem não conhece, Maíla Takahashi, ela é responsável pela iniciativa de Customer Experience para toda a América do Sul dos brands CNHI, FPT, Case, New Holland, Iveco e Banco CNH Capital. Ou seja, de A a Z, de agronegócio a banco. E a gente vai falar um pouco disso, que é um negócio bem bacana. Antes disso, já falei com as pessoas aqui, por favor, participem, mandem perguntas e comentários para interação aqui com a Maíla. Já agradecer a participação do querido Rafa Almeida, que inclusive foi um dos grandes responsáveis pelo convite. Agradecer a participação do Thiago Cunha, que também está aqui. O Gustavo, BSTS. Essa mulher é a maior inspiração profissional que eu já vi. Que me dera! Dai Ribeiro, Maíla é maravilhosa. Obrigado, gratidão, gente. Pessoal. A Mariela Pili, olá, Maíla. Dai Ribeiro, sensacional. O Rafa Almeida, trabalhei com a Maíla em um projeto da Iveco, profissional sensacional. Moacir Dalpiaz, Maíla, Carol Brenck, o Felipe Andrade, o Alecrim Dourado. Não, mas muita gente já participando aqui, gente. O Marcilei Faria. Maíla é uma profissional sensacional. Muito bem. Gratidão. PQ Rafa, melhor de todas. Mariela Piolá, Isabela Starling. Ó, Isabela, estudamos juntos, Isabela. Bom falar com você. Profissional top.
Tebe Oliva, Felipe Salve Maíla, a Mariela tá lá da Argentina participando com a nossa live, já tá internacional. A Natasha Morelli, baita profissional. Gente, obrigado e bom para a autoestima da Maíla, que já vai entrar na nossa live mais animada. Com certeza, gratidão, pessoal. Muito de coração. Eu acho que não tem profissional nenhum, eu acho que é o time que a gente está construindo, que a gente vem sempre construindo. Muita gratidão pelo caminho. Obrigada, Mari, time da Argentina, não sei que vai conectar. A gente fez. Houve um furor hoje lá na CNH por causa disso. Acredito que muita gente vai entrar com a gente ainda. Gratidão por todo mundo, mas de maneira muito breve, Luigi, assim, a CNH realmente é um grande desafio. Eu acho que a gente está falando aí de... são 7 marcas, né, que a gente está falando. E 5 segmentos diferentes, como você bem disse, né? A gente fala muito bem de bens de capital na maioria das vezes, né? Mas assim, a gente também pensa o financial services de uma maneira diferente. O powertrain tem toda uma característica que é própria, né? Então, é um baita desafio, mas com toda certeza só faz sentido por causa do time que a gente tem. Isso não é venda. O pessoal que está com a gente no CX sabe disso. É resultado de muito trabalho, de muito empenho, mas de uma equipe toda que está por trás dessa conversa. E assim, o Maíla, é difícil você, inclusive, encontrar no mercado profissionais com a sua experiência, né? Como que você foi encontrando essa área? Como que você foi se desenvolvendo para trabalhar com CX hoje? Bacana pergunta. É muito novo, né? Novo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos a gente tem alguma coisa em torno de 10 anos no máximo, que para a academia é muito pouco, que para a gente entender não só a academia, mas a junção com o meio profissional, que aí está a grande diferença, né? O papel aceita tudo, a teoria é maravilhosa, mas na prática lidar com equipes de 8.000 pessoas, lidar com o momento fabril, lidar com o Covid, lidar com problemas econômicos, instabilidades, dólar a quase 6, é realmente muito desafiador, mas a gente acredita no poder da sinergia, Luigi. Eu acho que a gente precisa se unir para a gente conseguir chegar a essas respostas. Muito legal. A gente falou, né, um pouco antes, e muitas empresas começaram a entender que o foco tem que estar no cliente. Mas a gente está vivendo um momento, né, e eu que trabalho há muitos anos com marketing, o marketing ele também teve uma mudança brusca nos últimos anos. E uma das coisas que mais me preocupa na conversa com o cliente é de alinhamento de discurso. Ótimo. Né? Antigamente a gente via assim, não, o foco é no cliente, mas na prática o foco não era no cliente, era só um discurso vazio. E que hoje é muito fácil de você pegar. Né? Sim, perfeito. Qual é o desafio de realmente ter uma ideia, um projeto de, beleza, vamos trabalhar voltado para o cliente, de isso realmente uma mudança de cultura acontecer na empresa nesse sentido? Ótimo, perfeito. Só voltando um step back aqui da pergunta a respeito de profissão e ser muito novo e time, um ponto que eu acho que é muito importante é fazer os cursos online de mapeamento de jornada, trazer técnicas de negociação, porque CX é muito negociar, é muito transversal. Você precisa fazer alinhamentos com uma comunicação muito assertiva, né? Para que, de fato, as pessoas todas entendam isso. Então, eu sugiro, assim, formações em CX a gente tem diversas escolas. A própria Flowage, que é a empresa que nos acompanha, tem diversos cursos de mapeamento de jornada, de design sprint, entendimento de metodologias ágeis, para que aí a gente chegue no CX. Mas hoje, por exemplo, até um debate. É muito difícil você encontrar mestrado em CX, só tem na Espanha, e mesmo assim, custos absurdos e é pouco explorado. Mas eu acho que uma boa dica é pegar esses cursos a respeito de metodologias ágeis, a respeito de gestão de pessoas e trazer o lado humano para a conversa, né? Que eu acho que é o mais difícil. Né? A gente não deixar CX romantizar tanto, porque a gente precisa de métricas, de performance, etc. Mas a gente fazer um casamento perfeito dessa união de entendimentos, né? Metodologia mais ferramental. Muito bacana. E como que você tem visto grandes empresas nesse momento do coronavírus iniciando projetos de CX? Certamente tem chegado a vocês, né?
A Ambev é uma delas que está iniciando projetos nesse sentido. Pô, se a Ambev está começando agora, as outras empresas como assim, pô, se a Ambev está começando, como que eu vou fazer, né? Mas conta um pouquinho disso. Isso. Vou colocar aqui o fone, porque é uma criançada em casa e o pau tá quebrando aqui. Boa demais. Eu acho, Luiz, que o desafio é a gente conseguir, em meio a esse momento complexo que a gente está passando, trazer as pessoas, né? Trazer o contato físico, voltar à conexão. A gente precisa empoderar as pessoas para que elas trabalhem nesse sentido. Está um pouco de ruído, não sei se você está me ouvindo direito. Estou te ouvindo bem. Não tá sei, você está me ouvindo agora bem o áudio? Jô, agora tô. Volta a pergunta, por favor. Não, eu estava falando em relação assim, hoje a gente está vendo grandes empresas como a Ambev, que iniciou um processo de CX tem um mês, né? E aí as outras empresas falam assim, pô, se a Ambev está fazendo agora e eu, né? Que às vezes não sou uma empresa tão grande, como que eu vou estimular essa cultura na empresa? Perfeito. CX, na nossa visão, é atemporal. É por isso que a gente fala, poxa vida, mas por que em 2020 a gente veio falar de experiência do cliente se desde que o mundo é mundo, o cliente existe? Né? Eu acho que as empresas estão repensando, e aí onde a gente linka com o início da nossa conversa que você falou a respeito do momento do Covid e a área de experiência do cliente ganhar mais repercussão, porque a gente para a velocidade do mundo e começa a tentar entender as conexões humanas que a gente deixou de perder, né? É aquela história da grama do vizinho. Então, eu acredito que sim, vem novas empresas, por exemplo, Ambev, que é algo recente para eles, VLI, que é algo recente para eles, BASF, desculpa. Normal. Gente enorme, e até fora do Brasil, você não vê muito literatura de empresas, seja em AMEA, seja em NAFTA, a não ser alguns concorrentes que a gente tem que tiveram uma experiência muito positiva, mas no ramo automobilístico, é muito difícil você ver áreas que consigam, que já estão muito maduras. Então, eu acho que é até importante, porque, por exemplo, a CNH, como começou lá em 2018 esse desenvolvimento, a gente vem sendo abordado por diversas companhias para a gente bater essa bola. Então, a gente troca bastante figurinha, troca bastante sinergia, né? A respeito de estratégias de comunicação, a respeito de engajamento desses colaboradores, porque, querendo ou não adianta só a iniciativa ela estar posta, né? O grande desafio ela é movimentada por pessoas. A gente costuma dizer que CNPJs são compostos nada mais, nada menos do que de CPF. Então, claro. Assim, tá tudo acontecendo. Como que a gente traz a partir de uma ótica do cliente? E lembrando, esse colaborador é também um cliente, né? Assim, nesse momento, eu não posso cobrar número desse cara, eu não posso cobrar exigência, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer os meus KPIs e manter a performance para a empresa, tá ok. Então, assim, é todo um cuidado, é toda uma forma de comunicar, é toda uma preocupação com saúde e segurança e o repensar dessa nova jornada. Por isso o CX atemporal, né? Não é que com o Covid as pessoas deixaram de tomar as cervejas ou os produtos da Ambev, mas eles estão consumindo de maneira diferente, né? Claro. Eu queria que você detalhasse, claro, naquilo que você pode colocar abertamente, como que foi desde 2018 a implementação do projeto no grupo, os principais desafios e o que vocês já conseguiram, assim, quais etapas que você acha que vocês já passaram por elas, né? Quais degraus que já foram perpassados. Antes disso, agradecer a Maíssa Araújo, ela é top, Rejane Marques, olá. Vale Lamberghini, saludos a todos os embaixadores de CX-CNH Índia, estamos participações argentinas aqui. Isabela, dupla maravilhosa, Luiz de Maíla, obrigado, Isabela. Souza Fernanda, Thiago Cunha, nossa força de vendas da New Holland Brasil está toda ligada nesta live, valeu, Thiago. O Ítalo, estamos aqui ligados no meu amigo Thiago Cunha. Flaviana, que orgulho, Mar, parabéns. Ô, gente, obrigado pela participação. Não vamos conseguir todas, porque a participação está intensa aqui. Obrigado. Mas responde aí pra gente, em relação a como que foi a implementação e os desafios no grupo. Perfeito. Eu acho que, antes de te responder, eu vou dar um step back, né? Vou dar um passo atrás.
Uma vez que CX é algo novo, e a gente já defendeu que as empresas são compostas por pessoas, a gente precisa tentar entender, assim, dentro dessa pirâmide, ou dentro desse momento de implantação, o que esses seres humanos que estavam nessa pirâmide, em momentos diferentes de carreira, com perspectivas diferentes e propósitos diferentes, como que a gente precisa ancorar essa necessidade? Porque realmente a gente não pode deixar, a gente precisa pensar top-down, as informações que vêm, as diretrizes de cima para baixo, e bottom-up também. Então, eu acho que, assim, num primeiro nível, a gente precisa, obviamente, ter os executivos da companhia, as pessoas que estão dentro do board diretivo da companhia, comprados, fecha aspas. Claro. Aí, a experiência do cliente precisa ser uma coisa que é foco, que é prioridade. Isso facilita toda a conversa relacionada a possibilidades de investimento, etc. Bom, mas a pirâmide é composta de seres humanos em todos esses escalonamentos, né? Então é importante que a gente tenha muita consciência de que não é só quem está em cima ou quem está embaixo. A gente precisa fazer um movimento bottom-up e top-down, mas o side-to-side, ele é imprescindível. As pessoas que, de fato, trabalham na companhia, elas precisam ter esse mindset que a experiência do cliente é algo que eles precisam se preocupar, né? Não é pensar única e exclusivamente no que o nosso cliente final vai buscar, como ele vai receber, por exemplo, uma colheitadeira na fazenda dele ou um trator. Mas pensar assim, como que ele gosta de ser abordado? Como que ele quer fazer essa mudança? Eu acho que vai muito nesse sentido. Legal, muito legal. E aí detalha os maiores desafios que você começou a enfrentar na hora que vocês começaram a implementar. O desafio está exatamente em escalonar todas essas, fazer o comprometimento de todas as áreas, né? Por exemplo, hoje na estrutura da CNH Industrial a gente tem, eu respondo diretamente para a área de estratégia, né? Então a área de estratégia é uma holding para todas as 7 marcas que a gente trabalha. E o desafio é de fato as pessoas entenderem que não é um projeto da área de estratégia, não é algo da Maíla, não é algo de todos nós. E exatamente por isso o empoderamento dessas pessoas e a tratativa delas como seres humanos é tão importante. Então, a gente trazer essas pessoas e eles pensarem, não, eu vou fazer CX porque é melhor para mim e para o meu cliente final, ou eu vou fazer CX porque além de um analista XPTO que lida, por exemplo, com logística e entrega de caminhão, eu também cuido da experiência do meu cliente final, apesar de não estar diariamente com esse caminhoneiro, ou com esse agricultor, ou com esse construtor, ou com esse, enfim, qualquer que seja o business que a gente está falando dentro da CNH, né? E aí que a coisa complica, né? Porque na hora que a gente está falando de uma construtora, de um plano de saúde, a gente está falando de um negócio. Claro que você tem públicos e stakeholders diferentes ali, mas você está falando de um segmento. E aí na hora que você coloca 7 marcas, muitas delas de segmentos diferentes. O negócio complica um pouco mais, né? E aí, como que faz? Pouquinha coisa. Não, eu acho, Luiz, assim, eu tenho uma sorte muito grande de contar com pessoas na iniciativa, porque, como a gente até havia mencionado, né? Hoje, na América do Sul, a gente tem por volta de 370 pessoas envolvidas de alguma forma, seja dentro da CNH, seja fora da CNH Industrial. A gente precisa contar com esses times, e eu te digo assim, de carteirinha, as pessoas que entendem o propósito da experiência, compram a ideia e agem. E isso faz com que o time, a sinergia, ela é quase que mágica, né? A gente brinca muito do romance no CX, mas é muito verdade, né? A gente não tem na CNH Industrial outra pessoa exclusiva em experiência do cliente a não ser eu. E essas 370 pessoas que fazem atendimento, por exemplo, dentro de um concessionário, mas também são representantes da experiência do cliente, que são gerentes executivos de marketing de um brand, que são diretores, a nossa número 0, a nossa número 1 de RH está dentro do nosso comitê. Então, esses desafios de você precisar de pessoas que entendam essa ideia, que busquem disseminar esse conhecimento, ele é muito verdadeiro, genuíno e necessário para evitar maiores transtornos nessas todas realidades. Então, é sempre time que me auxilia a levantar, a girar esses 7 pratinhos simultâneos aqui no Brasil e na Argentina.
Que bacana. A Fio Baltazar, a Maíla é nossa inspiração, orgulho de fazer parte dessa iniciativa de CX da CNH Industrial. Participação do Júlio Takahashi, o Lauro Salé. Maíla é uma pessoa, uma profissional incrível. A Suzana está perguntando aqui. E é importante a mudança de mindset desse meio, porque acaba virando o espelho de toda a nossa rede, não é mesmo? Parabéns pela live. Perfeito. Perfeito. A gente costuma dizer que a mudança de cultura, ela perpassa 3 grandes momentos. O primeiro é a mentalidade. É gerado o mindset de que, não, experiência do cliente não é só colocar o tapete vermelho e entregar o carro limpo. Experiência do cliente vai desde o momento que ele atende aquele serviço, aquela situação em tempo, no tempo que ele espera e atua. Desculpa, volta para a pergunta um pouquinho. Não, a Suzana está falando, e é importante a mudança de mindset desse meio, porque acaba virando o espelho de toda a nossa rede. Estava explicando os 3 pilares, né, da mudança de cultura. Mindset, comportamento e cultura. Eu brinco muito, eu faço um exemplo muito bacana, que é o de ser sustentável, né? Que antes do Covid era muito interessante, ainda assim, óbvio que está em voga, mas as pessoas falam, eu sou sustentável. Peraí. Mindset, comportamento e cultura. Você é sustentável? Todos nós escovamos o dente, maravilha? Certo. O que nos diferencia entre uma escovação normal e uma escovação sustentável pode ser única e simplesmente fechar uma torneira. Ser CX é a mesma coisa. Você vai continuar abrindo e fechando a torneira. Desculpa, você vai continuar escovando os seus dentes. A forma com que você vai pensar CX, a experiência, essa é a delicadeza do fechar a torneira. É um movimento. Ao invés de nós prevermos projetos, ativações, pensando no cliente, que a gente ouça ele antes. Que a gente considere o que é expectativa, porque fundamentalmente todos somos clientes. Então a gente gera uma expectativa. Por exemplo, eu vou comprar um celular. Eu quero uma expectativa. Olha, tem que ter uma câmera bacana, precisa de uma bateria XPTO, eu quero funcionalidades conectadas no meu carro, etc. A minha eleição perpassa por isso, né? Como lidar com isso? Eu acho que é esse o ponto. Agora, para uma empresa que, porventura, a gente tem aqui nessa live certamente empresários de todos os tamanhos, pessoas de marketing, gerentes de venda de empresas diversas, de vários segmentos. Como estimular que se inicie? Começa com um plano estratégico CX, a diretoria fala assim, topo, e encampa o projeto, e aí você vai alinhando isso, construindo junto com as outras equipes. Como que funciona na prática do dia a dia o início do projeto? Ótimo. Em primeiro lugar, é preciso esse buy-in da diretoria, né? Quem está em cima, quem consegue dizer, olha, vamos conseguir, mesmo que o budget seja mínimo, mesmo que não haja budget, mesmo que seja só... porque, vamos lembrar, se a gente coloca pessoas pensando em qualquer coisa, a gente gasta capital intelectual, né? São os nossos talentos pensando naquela modificação. Então, a gente precisa dessas ancoragens para a gente garantir em diversas frentes que aquilo está acontecendo, ou seja, na CNH a gente trabalha muito com multiplicadores, né? Então a gente tem esses multiplicadores que são pessoas que conseguem, os embaixadores de CX estão aí em peso, eles conseguem levar esses temas para outras frentes, eles conseguem, eles são os responsáveis por essas bandeiras, eles precisam de fato disseminar tudo isso e trazer todos os insights para que a gente evolua, né? Como a gente colocou, a experiência do cliente ela é atemporal. Não quer dizer, por exemplo, que a gente mapeou uma jornada hoje de garantia de um cliente nosso, suponhamos. Temos a situação do Covid, temos uma situação econômica, temos diversos fatores. Daqui a 6 meses, aquela jornada ela precisa ser revisitada. Claro. Né? E aí, um outro desafio que eu queria te perguntar é o seguinte. Você já tem o desafio da operação do negócio, né? Aquele gerente de vendas do Nordeste, ele tem lá os seus indicadores, as suas metas, a operação, a sua equipe. Ele já tem uma dificuldade, não estou falando na CNH, estou falando em geral no mercado, em entregar aquele resultado. Como colocar para ele também o chapéu CX? Como que ele compra aquela ideia e fala assim, putz, eu já tenho que fazer esse tanto de coisa, mais uma coisa para eu fazer? Ou realmente quando você explica, né, os benefícios dele comprar o CX, ele realmente encampa o projeto? Segunda opção. Quando a gente explica no detalhe,
Cara, é encantador. E é muito interessante, porque como a gente está com essa iniciativa há quase 1 ano e meio, nós tivemos um processo de maturação interno muito importante. Então, a CNH lida com concessionários. No meio do caminho tem um concessionário até eu chegar no meu cliente final. Esses concessionários são o que a gente chama em vendas de ponta de lança. Seja ele para venda, seja ele para pós-venda. Então, quando a gente foi com um material todo organizado, levando já KPIs, ou seja, nós estamos produzindo internamente dentro da CNH industrial e em todos os brands a experiência do cliente. Quer dizer, nós levamos o trabalho, a gente prestou contas de um trabalho e falou, vem. O que é muito diferente da gente querer, olha, não, agora a gente vai descobrir, inventamos a roda para a venda de qualquer que seja o produto, então a gente vai implantar a experiência do cliente porque isso está na moda. De jeito nenhum. A gente precisa, de fato, testar do nosso remédio, aprovar os nossos resultados, mostrar o engajamento das pessoas, independente de onde a gente está falando. Se a gente coloca hoje, por exemplo, nós temos um comitê diretivo de mais de 20 pessoas. Todos eles, 83% deles têm como objetivo a entrega de uma melhor experiência. Né? Então, não pode ser só eu apoio a experiência do cliente. Não. Eu apoio, me comprometo e os resultados finais dos ciclos que a gente trabalha, obviamente, anuais, eles precisam ser acompanhados. E é responsabilidade de todos. Isso. E essas jornadas são construídas em conjunto com essas equipes? Vocês levam... Tem que ser a 4 mãos. É o que a gente fala assim, olha, como que eu vou fazer uma jornada do cliente se eu não sou ele? Qual é a ideia dentro da CNH, dentro de CX? Nós precisamos ter os nossos especialistas por brand e por segmento, quando a gente fala em etapa. Né? Nós precisamos ter o concessionário, porque ele é um dos nossos principais stakeholders. Então, a gente precisa, se ou se é uma questão sine qua non, ter essa visão do dealer, da ponta, e o cliente final. Então, uma vez que a gente une esses esforços e consiga passar a sensação e as dores e as dificuldades, a gente consegue ser um pouco mais assertivo. E aí a gente passa por uma questão um pouco mais transversal, que é o que você falou. O CX é uma área, mas a gente tem que buscar conexões com diversas áreas da companhia, seja ela no nosso ciclo de uso, seja no nosso ciclo de compra do equipamento. Então, a gente é transversal. Levamos materiais para todas as áreas, trazemos insights de todos os assessments e pesquisas, né, que a gente faz com os clientes, para que a gente sempre seja na mesma página, não só das pessoas que estão diretamente com o CX, mas para a CNH de uma maneira geral. Muito legal. José Mário Dias, Maíla e o time todo é muito forte. Priscila Amaral, Maíla, então a experiência do cliente deve ser top-down or bottom-up. Você falou que são as duas coisas, né? Maravilha. O que acontece? E aí se a gente pensar graficamente é super interessante, porque a pressão na pirâmide, ela vem de cima para baixo, de baixo para cima. Então a gente já explicou, né? A gente tem... o que acontece, eu acho que é um fenômeno mais interessante que saiu até num artigo da Innovation Excellence do mês passado, que traz a ideologia do side to side. Não é só a gente colocar as coisas no PMP, botar de baixo para cima, botar alguma coisa lá no Olimpo, cai um raio aqui embaixo, a gente viu o que é. Não. Né? Então, a gente precisa pensar no que nós temos dos nossos lados. Né? Quais são os stakeholders que conseguem nos ajudar. Não é chegar para mostrar um trabalho para a sua gestão, para a sua coordenadoria, etc. Mas é trazer os seus colegas. Áreas de muito atendimento, legal. áreas de pós-venda. Às vezes nós temos umas pessoas que estão muito mais envolvidas com a iniciativa do que outras. Essas pessoas acabam trazendo mais pessoas. Né? Eles acabam sendo os apóstolos de CX. Muito bem. A Isabela está perguntando o seguinte: como fazer a sinergia entre Employee Experience e Customer Experience? Parabéns pela live. Maravilha. Bom, eu acho que um ponto muito importante dessa análise é quando a gente pensa na experiência do empregado, e na experiência do cliente em paralelo, a gente tem duas situações. A primeira delas, são todos humanos. Então, são pessoas que têm família, são pessoas que têm sonhos, são pessoas que têm desejos de carreira, são pessoas que passam grande parte do seu tempo
ativo, né? Não dormindo, trabalhando, ou seja, você poderia estar com as pessoas que você ama, que você quer, tira o Covid do cenário, né? Mas você está aqui trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Agora, picou um pouquinho aí a sua fala. Sem problema. É muito importante a pergunta, porque na CNH, como a gente conectou uma coisa com a outra? A experiência do cliente nasceu e depois a gente começou a fazer todo o pushing de employee experience. Pelo seguinte sentido, muito parte da nossa forma de trabalho, tá, Luiz? Uma vez que a gente fala de human to human, não B2B ou B2C, eu preciso garantir que nas áreas de negócios que são responsáveis pelos colaboradores da companhia, a experiência dessas pessoas seja pensada. Então, vou te dar um exemplo. Nós trabalhamos com... Esses embaixadores fazem microprojetos. Então, a gente começou a trabalhar o Employee Experience a partir das pessoas. Ou seja, pessoas do RH pensando em evolutivas próprias. Olha, como é que eu posso ser mais assertivo na contratação? Como eu posso ser mais assertivo no momento de treinamento inicial? E esse pushing acabou gerando o Employee Experience. Em algumas empresas, ele nasce de maneira muito, muito diferente e toda a jornada é pensada em prol disso, né? A gente vê empresas cedendo cadeiras de empréstimo para funcionários, a 99 fazendo políticas de remuneração para motoristas. Enfim, tem bastante coisa bem legal acontecendo. Legal. Agradecer a participação da Gabi Brito, da Elane Rodem, da Priscila Amaral, do Felipe Scutari, pós-venda da CNHI na área curtindo a live, Dei Ribeiro, Gabi Brito, o Paulo, eu não sei se é Gnoses ou Nhoses, enfim. Entre os concorrentes do mesmo nicho, aprimorar o relacionamento com os clientes para entendê-los em um nível mais profundo, aumentando a satisfação em vários níveis, indo além dos benefícios funcionais para fornecer benefícios emocionais, sociais e autoexpressivos. Acker. Citou aqui até a bibliografia. Obrigado, Paulo. Glauber Fonseca, Customer Care, CNH conectado. CX na veia. Muito bem, gente. O Felipe falando, grande prazer em estar fazendo parte desse movimento de mudança na CNHI. Muitas participações. A Priscila, a paixão da Maíla ao falar de CX é contagiante. Muito legal. A Vale Lamborghini, a CX tiene su mirada en los clientes internos, los empleados son quien debemos generar y recibir experiências positivas. Muito bem. O Marcilei Faria, como mudar a cultura de uma empresa de foco no resultado para foco na experiência do cliente? A mudança deve acontecer da diretoria para baixo? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala principalmente em inserção de novos KPIs, em geração de indicadores, eu tenho para mim um ponto e debato sempre com o time. Pessoal, a gente gera muito indicador e a gente gere muito indicador. A gente tem muita massa de dados, muita big data para pouca eficiência. Olha, isso mais isso dá isso, então a gente tem que fazer isso, 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 isso. Parece muito simples, né? Porque a gente brinca, o papel aceita tudo. Mas, Marcilei, eu acho sim que a gente precisa do top comprado. A gente necessita disso. Eu acho que as pessoas, infelizmente, ainda temos uma cultura muito verticalizada, ou seja, a gente trabalha para chefe. Né? Então, o chefe vai te cobrar, é isso que eu te cobro por resultado, por ano, por ciclo, por período. Então, a gente precisa ter essa garantia e ter as lideranças ou as pessoas que são vistas como as pessoas que guiam a empresa, ou a concessionária, ou o grupo, etc., falando em CX faz toda a diferença. Né? Não é uma pessoa, uma consultoria que vai lá e fala, a gente tem que pensar no cliente. Não, coloca o dono, coloca o gerente, coloca a pessoa e coloca CX na boca dessa pessoa. Porque, querendo ou não, a liderança é extremamente inspiracional e aspiracional também. Então, se a gente não mostra, escuta, precisamos realmente trazer o foco de todos, não vai acontecer. Claro. Não, e o nível do time da CNH, a gente já entra num nível de profissional que não é
o salário ele é quinto elemento decisório para o cara ir para uma empresa como o Grupo CNH. Ele quer desafio, ele quer autonomia, ele quer projetos que ele possa ser relevante, protagonista. Ele tem que comprar o projeto. Então não adianta. Se você não faz um todo, o cara nem topa o projeto, né? Às vezes não topa nem entrar na empresa, né? Essa é uma coisa importante. Vamos falar de um tema que muitas pessoas desconhecem, que é algo que eu gostaria que você falasse para as pessoas. É o seguinte, né? A gente está iniciando, a gente está falando muito de CX, mas muitas pessoas falam de CS, muitas falam de relacionamento com o cliente, algumas pessoas falam de pós-venda. E aí? Quais são as diferenças? O que as pessoas têm que tomar cuidado? Muitas vezes, por exemplo, né? Nós atendemos muitas construtoras. As construtoras, elas têm uma área determinada de relacionamento com o cliente. São lá X profissionais que cuidam daquela área. Você tem a interlocução com outras áreas, mas você não tem esses agentes como você tem no CX, que eu achei bastante interessante como uma diferença de relacionamento para CX. Mas queria que você explicasse mais. Maravilha. Luiz, eu acho que o primeiro ponto é assim, a gente precisa entender antes da indicação como trabalhar a experiência do cliente, qual é muito, você citou as construtoras, né? Qual é muito o mercado, qual é o métier, como que funciona as experiências, o que se compra e o que se usa desse produto ou desse serviço. E a partir daí, a gente entender, em primeiro lugar, materializar os resultados, né? Materializar métricas. O porquê, a justificativa do porquê é necessário, ele precisa perpassar número sim ou sim. Então, a gente precisa, de fato, trazer... Porque até por conta da pergunta anterior em relação à compra da liderança, eles só vão comprar se houver benefício. Fato. Claro. Então, assim, o benefício está onde? No engajamento. O benefício está onde? Nas ideias, às vezes, de saving que a gente tem. Nos processos e na metodologia ágil que a gente passa a permear as diversas equipes e colocar, quer dizer, eu tenho mais eficiência em gestão de projetos, né? É aquela questão dos dados, gera muito, gera pouco, vai um pouco nesse caminho. Muito legal. O Jefferson Maldonado, da MAC do Mato Grosso, eu sempre confundo se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Acho que é Mato Grosso. A Kizal Blanco está participando, o Carioca RJ. Gente, obrigado, muitas participações. Chegou aqui... A Loureiroba está perguntando o seguinte: como fazer um CX diferenciado em tempo de Covid-19? Boa pergunta. Vou voltar sempre para a ancoragem do humano, né? O que esse humano está vivendo? O que esse ser humano, que aí a gente tem que pensar? De novo, o nosso cliente interno que está na casa dele com uma cadeira que às vezes não é ergonômica, o nosso concessionário que às vezes não parou de trabalhar, e o nosso cliente, que, por exemplo, o agro é pujante, não tem escolha, ou colhe ou acabou. Claro. Então, assim, o desafio é comunicação, em primeiro lugar, eu acho que de todas as empresas, né? Eu vi uma live do Caio Poli, da 99, ele falava muito de, tirando a Microsoft, que o Bill Gates havia cantado essa pedra há um tempo atrás, ninguém estava imaginando o que ia acontecer, né? Então, a gente teve que se digitalizar da noite para o dia. O que é maravilhoso, eu acho que a evolução vem exatamente nisso. As pessoas falam muito de crise. Gente, cadê as oportunidades? Não é em toda crise que a gente, de fato, traz essas oportunidades? Então, uma coisa que eu acho que... já reforcei esse ponto da comunicação. Ponto 1. Ponto 2, empoderamento. Né? As pessoas precisam entender que é responsabilidade delas. Não é porque existe um PMO, ou alguém, um gerente, etc. O que você faz para a tua empresa. Você faz por aquele todo, né? E sempre, eu brinquei de apóstolos algumas perguntas atrás, eu acho que a gente sempre sente quais são as pessoas, quais são os stakeholders que participam de todo esse movimento e sabe quem compra a briga e quem pega o boi pelo chifre, como a gente fala aqui. Então, assim, busque seus apóstolos. Mantenha a assiduidade do contato, faça squads de temas que são intrínsecos. Por exemplo, como melhorar o marketing e a comunicação, como surpreender nesse momento, porque como é muito relacionado ao contexto da empresa, quer dizer, se você tem 8.000 funcionários, você tem uma realidade. Se você tem 20, é outra completamente. Mas busque essas pessoas para troca de informações e de experiência.
O que você que trabalha aqui na empresa gostaria de... o que você gostaria de ouvir? O que você gostaria de saber? Como que essa comunicação se torna atraente, né? A gente sempre diz, em CX, se você quer ser orientado ao cliente, mas não sabe de onde começar, é simples. Pergunta. Isso. Muito legal. Outro dia eu estava discutindo sobre pesquisa NPS, que é uma coisa boba, uma metodologia excelente, pouquíssimas empresas fazem, né? Eu estava conversando com o Instituto de Pesquisa em São Paulo, eles levantaram um dado, no Brasil, menos de 20% das empresas fazem pesquisa com seus clientes. É um número, gente, é um número absurdo, né? Assim, ou seja, 80% não fazem. Então tá na hora de fazer. Né? Tá na hora de começar. Nem que seja a mesma pessoa ligando, eu falo isso muito para cliente. Ah, mas pesquisa é caro. Então pega o telefone e ligue você mesmo. Se você não tem dinheiro para fazer pesquisa, comece você mesmo fazendo. Vai lá, pega o seu carro, vai lá no concessionário, né? Faça o que dá para fazer. A Klaus Blanco Maíla é fantástica e tem um baita conhecimento CX na veia. Glauber Fonseca, estar disponível e facilitar os canais de comunicação é crucial. O Rogério Gomes, da Fertisolo Rondônia. O que? Rondônia participando conosco. Que honra! Já estive aí em Rondônia. O Marcos Bussoli, qual mudança você entende que será a mudança de tudo isso, né? Pergunta de $1 bilhão, né, o Marcos? Essa é para substituir o Trump. Mas eu acho que a mudança ela está exatamente na métrica, na minha opinião. Por isso que você falou de CX, eu acho que não é nem é basilar. Porque se a gente diz que só 20% das empresas do Brasil trabalham com NPS, aí eu te pergunto, como é que eles vão saber o que é a experiência do cliente? Não tem a menor condição. Primeira coisa é ouvir o cliente, né? Entender o cliente. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, se a gente não tem esse contato, como que a gente vai mensurar essas métricas que de fato são aquilo que a gente precisa apresentar para os comitês diretivos, para os boards, para pessoas que respondem pela empresa, que vão mostrar o que está se passando de fato. Né? Não é dizer, a partir do momento, até o próprio NPS, por exemplo, que a gente faz a pergunta de 0 a 10, quanto você indicaria a um colega ou familiar, a um amigo ou familiar? Se você dá uma nota 0, por exemplo, vamos supor um bem de capital, um carro, vamos supor. E você acabou de comprar aquele carro na concessionária, eles te ligam, mas você fechou com o vendedor que ele te daria, por exemplo, um tapete. Você vai para sua casa, faz as suas coisas, usa o teu carro, vai chateado, porque a sua expectativa em relação à experiência era que você chegaria no concessionário, o carro estava lá lindo com um laço vermelho em cima, com tapete. Tinha tudo, tinha laço, estava limpo, maravilhoso, mas o tapete. Entende? Claro. E ele vai lá na pesquisa e dá um 0. Aí vamos supor, por que eu acho que é o core? É a pergunta de um bi, com certeza. Não, mas essa concessionária está com o NPS muito baixo. O business em si, a gente tem áreas que tem que responder isso dentro da companhia, que vão falar, não, é o treinamento. Não, é a gestão da rede. Não, é não sei o quê. Você tem na pergunta hoje, mesmo na métrica de NPS, aí eu sugiro a pergunta definitiva 2.0 aí para o pessoal que quiser, que tiver interesse em literatura, você não tem como entender onde que estava a dor. Na verdade, assim, houve um alinhamento, uma negociação com o vendedor, onde o tapete, que custaria, sei lá, preço de custo para um concessionário R$50, ele tomou um 0 no NPS por causa disso. Mas, até que a informação chegue nos comitês diretivos das montadoras, e isso eu não digo só na CNH Industrial, mas em todas, porque a gente não tem essa métrica nem na Europa, estamos levando ela para lá, que é uma coisa super positiva, o NPS é 0 por causa do tapete. Então, quer dizer, não precisa treinar mais, não precisa de mais vendedor, não precisa de fazer um espaço de entrega técnica com um LED de 20 metros, não é isso. Não é isso. Ele está querendo o que foi cumprido. Ou, não era o tapete, era o carro sujo. Qual é a expectativa de uma pessoa que está comprando um carro 0 pela primeira vez? A gente não sabe. Então, eu acho que assim, a métrica é o que vai ajudar muito nesse sentido. Isso é muito interessante. E são etapas, né? Acho que assim, quem não está pesquisando, começar a pesquisar.
E aí, uma outra questão. Começou a pesquisar, tá ouvindo, tem que ter plano de ação para o que você tá ouvindo, o que você tá falando. Perguntei o porquê e não fiz nada com o porquê que eu perguntei, às vezes é melhor você nem fazer a pesquisa, então. Eu discuti outro dia com um cliente que estava fazendo uma pesquisa de clima organizacional. Né? Eu acho pesquisa fantástico, né? RH, pesquisa de clima organizacional, bacana, etc, etc. Mas eu falei assim, você está disposto a fazer as mudanças que vão aparecer na pesquisa de clima organizacional? Ah, mas depende da mudança. Qual depende? O seu salário é compatível com o mercado? Ah, é. Os seus benefícios são? Não, não são. Falei, então, você vai fazer a pesquisa agora para quê se você vai arrancar um outro problema da pesquisa? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Sem dúvida. Porque se eu te pergunto, se você me pergunta, eu espero uma ação sua. Mas o serviço foi bom? Não. Ótimo, que bom que foi ruim. É engraçado que eu tive a oportunidade de participar de alguns já seminários sobre experiência do cliente, falar com alguns heads, inclusive de companhias aéreas, que eu acho que é um ponto extremamente importante quando a gente fala de experiência, né? E eu fiz uma pergunta para ele, que eu tive um problema muito sério. E eu não era... Eu tive um problema com essa empresa. E a gente estava num petit comitê, 20 pessoas conversando, e eu perguntei para ele, falei, olha, mas e essas respostas? Como que vocês... e os zeros? E os insatisfeitos? E os detratores? Como vocês lidam? A primeira resposta para a minha pergunta foi a seguinte, qual a sua categoria de cliente? Eu falei, eu sou o que compra passagem aérea. O cara quer saber. Aí você, desculpa, aí você vai me dizer que é ouro, platino, bronze, sei lá qual que é o nome que você quer dar pro cara. Ótimo, é interessantíssimo que você faça esse escalonamento e trabalhe a lealdade e deixe muito claro que é interessante essa lealdade, porque a gente vai crescer e desenvolver juntos. Contudo, peraí, eu só pego o topo da minha pirâmide, o topo do meu funil de clientes. Aqueles que de fato são 5 estrelas, 9 estrelas, 10 estrelas, etc. Mas peraí. E o auxílio para a gente conseguir manter aqueles que ainda não estão fidelizados para que eles subam. Porque também é opção, concorda comigo? Nas companhias aéreas de maneira geral. E ver isso, essa naturalidade na resposta, não, mas a gente só pega o cliente 01. Eu falei, nossa. Sem contar que companhia aérea que é volume, né? Então é muito difícil você pegar só o 01, né? É isso aí. É isso aí. Exatamente. Porque às vezes o 01 é aquele cara que não tá... ele pega voo todo dia, ele não quer sair dando pesquisa, ele não quer fazer o deep dive, ele não quer fazer uma sugestão de melhoria. E quando o cliente pessoal, para escrever para a gente, não tem jeito. A gente precisa ler aquilo. A gente precisa isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Ele está gastando o tempo dele para falar da sua empresa. Gente, se você parar para pensar nisso, é loucura, né? Eu faço questão de responder 100% das pesquisas que me enviam. Cara, você está perdendo o seu tempo, você está gastando o seu tempo para tentar melhorar, para ter uma crítica construtiva em relação a uma empresa. Acho que tem muito valor. Vendedor Santos, da Shark Máquinas de Santa Catarina. O Jefferson Maldonado, uma aula muito boa. Parabéns a todos do evento. Jefferson da Bamac, lá do Mato Grosso. O Marcilei, as empresas devem se preocupar com todos os clientes que não estão totalmente satisfeitos. Ítalo, o ensinamento desse não tem preço. Amarelando o Ceará, Bamac Ceará. Dei Ribeiro, ela arrasa. O Carioca RJ, parei só para olhar e fiquei, acho que apaixonado aqui. Mai, beijo, Fernanda Carioca. Muito bem. Bechara Bamac de Marituba, lá no Pará. Grande região metropolitana ali de Belém, grande Marituba. É isso aí. A Valéria toda hora tá aqui no espanhol. Meu espanhol não é essa maravilha aqui, não. Eu tô tentando ler. Hacer una acción con un cliente y no acompañar en su reacción deja también una experiencia probablemente negativa. Muito bem. A Juliana, beijo, Maíla. A Fer Baltazar. Maíla, um grande desafio é fazer com que as dores dos clientes cheguem e sejam ouvidas. O empoderar a ponta é fundamental nesse processo. Eu acho que os dois. A gente precisa empoderar a ponta sem sombra de dúvida, porque essa questão de empoderamento é muito simples. Luíde, por favor, molhe a minha horta. Não, Luíde, por favor, rega a sua. Vai lá porque ela é nossa.
Eu acho que o empoderamento ele precisa ter, a pessoa precisa entender que ela faz parte do jogo do business, que ela não é só um peão de xadrez. Isso é preciso. É de tamanha delicadeza que eu volto pro humano. Eu tenho uma expectativa, eu preciso entender que aquilo também é meu, porque senão eu não cuido, né? Claro. A gente precisa empoderar, mas a gente também precisa, para que a gente consiga empoderar, porque aí lembrando, quebras de tabus, a gente se reinventar em relação a isso. Como que eu levo esses dados de necessidade de empoderamento? Ah, não, mas a Nubank tem uma campanha que é o momento WOW e eles não têm verba de marketing porque eles fazem isso e aquilo. Maravilhoso, a Nubank nasceu assim. Conta para um executivo que está ali há 20 anos trabalhando com aquilo, que nunca ouviu falar disso tudo, que mal, alguns deles não sabem mexer com tecnologia direito. Qual é a disruptura que a gente tá lidando, né? Então, Eu acho muito mais lados. desafiador, acho Isso. muito mais desafiador você pegar um segmento que é mais tradicional, que é mais fechado, e você tentar fazer essa virada, do que você pegar uma startup, uma fintech e iniciar isso do zero. Claro que é difícil, né? Falar em mais fácil, mais difícil, mas eu acho mais desafiador, mais interessante, mais instigante. Mas, Fernando, então os dois eu acho que é a nossa chave. Ô Maíla, você acredita que nós já estamos conversando há 51 minutos? Não acredito. Estamos batendo Tá papo vendo? aqui. Tá vendo? Não tá gostoso? Ô, gente, infelizmente, né? Vamos mais 9 minutinhos. Quem tiver pergunta, por favor, participe. Já falar que é a pergunta do Rafa, muito legal a pergunta. Como atuar o CX com fornecedores? Ótimo. Dois momentos dentro da CNH e eu acho que cada business com a sua particularidade. Mas, em primeiro lugar, sedimenta o interno. Garanta que os teus times internos, esses que estão respondendo os fornecedores, que os fornecedores entendam, poxa, eles já estão... O que vocês estão fazendo que vocês estão respondendo mais rápido? O que está acontecendo que vocês estão... Não sei, a mudança de comportamento, ela existe, né? Então, a gente precisa, de fato, sedimentar internamente para a gente ir para os fornecedores. A gente já começou a fazer isso com fornecedores de engenharia, o que é super interessante. Rodamos Design Sprint com um fornecedor nosso aqui do Brasil, e a gente sugeriu a eles, explicamos o que era o Customer Experience e sugerimos a eles algumas melhorias que a gente precisava que eles fizessem no processo deles, ou no nosso processo de comunicação. E foi maravilhoso, porque principalmente num mundo muito de engenheiros, que a gente fala muito, muito exato, a gente teve um sucesso muito grande. Então, eu acho que é um caminhar, cada empresa é uma situação. A gente apresenta, então, o modus operandi CNH quando a gente lida com a experiência do cliente. E, então, esse fornecedor pode se adequar, obviamente, de acordo com a estrutura que ele tiver. Muito legal. O Thiago Cunha, precisamos calçar os sapatos dos nossos clientes e também dos nossos fornecedores a todo momento. Fundamental entender todo o nosso ciclo do início ao fim. Isso mesmo, Thiago. Bacana a contribuição. Não estou acreditando, nós estamos chegando ao final. Não, eu quero mais perguntas. Muito legal. Eu queria voltar na conversa de relacionamento do cliente CS e CX. Queria que você falasse um pouquinho mais dessas diferenças. A gente precisa entender... Se é que existem tantas diferenças assim, né? Existem. Depende, tem business mais diferenciados, tá? Mas eu acho que assim, é muito importante que a gente entenda experiência. A experiência é isolada. Ela é isolada. E as expectativas geradas por aquilo. Então, o que eu estou querendo dizer? Geralmente, uma área de Customer Service, ela vai trazer os KPIs, ou seja, eu entrego a peça em tanto tempo. Eu entrego o meu serviço, eu presto ele em X minutos. Eu tenho determinadas pessoas para fazer XPTO operação. Isso eu estou falando da servitização, do atendimento, às vezes de call center, etc. A experiência, ela tem uma amplitude um pouco diferenciada. Ela requer um olhar diferente para as métricas. Que você vai estar... Você pode unir os dois, mas um é completamente diferente do outro. Como eu entrego o meu serviço e qual experiência nesses momentos de interação. Né? Eu penso, para comprar uma peça, qualquer que seja o business que a gente estiver falando, quão difícil é entrar em contato por telefone com a nossa operação de peças. Não é que ele vai me responder em tanto tempo.
a nossa taxa de assertividade é essa. Não, eu quero falar da experiência. Eu tenho canais digitais, eu tenho canais nos concessionários, eu tenho canais em outros lugares. E eu começo a investir nessa experiência. Eu passo a fazer aplicativos, eu passo a fazer entregas por drone. A gente começa a mexer, então, de fato, naquele momento, o que ele sente. Porque o CX, ele precisa disso, né? O que você sente? Olha, eu sinto satisfação quando eu recebo a peça no horário certo, no preço certo, e o orçamento estava todo em linha. É diferente. Ó, temos mais 2 perguntas que eu gostaria que você conseguisse responder antes de terminar. Falar rapidamente, o Glauber Fonseca está falando o seguinte: no Customer Care, levamos pessoas de áreas internas, afastadas do cliente final, para ouvir chamadas de clientes, reclamações, solicitações. Foi engrandecedor para todos. Que bacana, Glauber. Agradecer a participação da Marcela. A primeira pergunta aqui é a do Silvério aqui. Maíla, como inserir os prestadores de serviço terceiros na cultura de CX? O Fernando Silvério, lá de Curitiba. Ótimo. Na verdade, quando a gente fala em terceiros da CNH Industrial, o que a gente indica, né? A gente torna os embaixadores as pessoas de referência, ou até mesmo eu, ou qualquer pessoa que esteja envolvida. O CX, ele é bom porque ele não tem porta, ele não tem parede. A gente precisa, você tendo uma ideia, você aciona uma pessoa que é o representante daquela área. Dentro da intranet da CNH, a gente tem uma página dedicada à iniciativa. Então, você clica, tem um acesso, o nome da pessoa, você consegue falar pelo nosso comunicador, você consegue falar via e-mail, né? E esse deployment, ou seja, esse cascateamento dessa informação e o envolvimento dessas pessoas depende muito disso. A gente já tem, como eu te falei, a gente colocou o time os times atendendo as pessoas lá no Customer Care, etc. E é muito engrandecedor, né? Muito legal. Última pergunta. Muito legal a pergunta da Casão Blanco. Nesse momento de pandemia, como as empresas deverão atuar com o CX versus mundo digital? Maravilhoso. Vamos usar de tudo que o mundo digital puder nos proporcionar. A gente precisa se manter conectado. Constância, comunicação é o que eu falei, eu acho que é o maior desafio de todo mundo, né? Não só da CNH. Porque a gente precisa estar comunicando para estar presente, mas motivar via vídeo é um negócio complicadíssimo. Peraí, e detalhe, né? A gente está trabalhando, quem achava, nossa, eu não vou ficar de home office trabalhando em casa. Gente, nós estamos trabalhando 14 horas por dia. Eu trabalho muito mais. Você faça o almoço cozinhando com o fone, numa call, fazendo e acontecendo. Então, eu acho assim, o desafio é a gente fazer isso mais humanizado, né? A gente não precisa fazer push nenhum de número nesse momento, fazer pressão nenhuma em relação a entregáveis, mas a gente precisa, de fato, trazer a comunicação para que essa sinergia e esse sentimento de que o time não se desfez, porque ele não se desfaz, né? Ele precisa estar real, ele precisa estar vivo. Maravilha. O Valério Luiz, excelente Maíla, profissional de referências. A Mariela Pili, graças, Maíla, desde CNH Argentina. A Gabi Brito, Maíla, você é uma profissional de referência que consegue trazer leveza, alegria e dinamismo em um tema tão importante. Agradecer ao Lucas, ao Gabriel, ao Edu, a Pop Multimarca. Gente, obrigado demais. Nós temos 2 minutinhos. Agradecer demais a Maíla. Quem quiser ver essa live depois, assim que a gente terminar, a gente compartilha aqui no Instagram. Logo, daqui a 2, 3 dias, a gente edita e publica no YouTube da LZ. É só procurar no YouTube por LZ MKT e Negócio. Depois eu mando para a Maíla o link também para ela compartilhar com os amigos. Amanhã a gente recebe o Flávio Guerra, que é presidente da AELO MG, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais. Vai falar um pouco do mercado de loteamentos, mercado imobiliário, depois de tudo isso que a gente está vivendo. E é isso, Maíla, você tem um minutinho para despedir do pessoal, agradecer demais você ter topado, o papo foi uma delícia, muito enriquecedor, você conseguiu, de uma maneira coloquial, tanto trazer a teoria como a prática, acho que foi muito bacana, obrigado, viu? Gratidão, Luigi, pelo convite, gratidão a todo mundo que conectou. Estou sempre à disposição, eu acho que o pessoal da CNH em peso, gratidão a todo mundo que participa do projeto, a todo mundo que é CX na veia, a gente sabe disso. Estamos fazendo história, a gente tem esse lema para nós, eu acho que eu não sou nada sem essas pessoas. Isso é definitivamente o que a CNH está fazendo, tanto que a gente está conseguindo de reporte, tanto que a gente está conseguindo de visibilidade mundial, global dentro da empresa.
é responsabilidade dessas 270, não tem eu. Eu falo para eles, ó, vocês atuam, eu estou aqui ajudando no que precisar, contem comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi para mim um prazer, muito obrigada pelo convite, Luiz. Até a próxima, obrigadíssimo, gente, obrigado, uma ótima semana, tudo de bom, tchau, tchau. Tchau, gente, muito obrigada.